Eu estou fazendo esse movimento bem leve para ver se a minha imagem inicial fica uma imagem assim menos translocada, tal. Então vamos lá, ó, percebam que eu vou para Pereira City, lá Pereiras, água sulfurosa, fiz tratamento de beleza, cortar o cabelo, tal. Visitem Pereira City. Vamos lá, um texto de hoje aqui. Qual será o futuro do povo judaico? Então eu falei para vocês, né? Dentro dessa guerra que está acontecendo mundialmente, toda essa loucura que está acontecendo ao redor do mundo, né? Nós temos que parar para pensar sobre alguns assuntos. Isso aqui eu vou escrever um artigo sobre isso, não bem um artigo científico, porque não tem como prever o futuro, né? Artigo científico tem que ser uma coisa que seja científica. Então vai ser um texto filosófico e sociólogo, tá? Isso é reflexão e divulgação de pessoas plagiadoras de ideias. Quando eu coloquei a questão da invasão lá da Ucrânia, logo chamaram lá um escritor judeu muito importante para balizar as minhas ideias. Se as minhas ideias não têm valor, se eu sou um macaco brasileiro, você não precisa chamar um judeu, aí, um escritor, aí, um judeu zico, porque eu também sou judeu, meia boca, tal, né, perseguido pelos cristãos. Estou vivo porque eu sou Melo e Pereira, né, porque eu não estaria vivo, a minha família estaria no pozinho, mas vamos ver por lá. Então vamos outra coisa. Um ditado muito antigo sobre os economistas, sociologia, os grandes sábios da ciência, principalmente na maçonaria, que fez todas as revoluções mundiais, a Revolução Francesa, tal, então eles têm um certo peso e mandam o governo americano. Eles gastam dezenas de páginas para prever o futuro. E o dobro de páginas depois para explicar a razão do futuro não deve ser diferentemente imprevisível, não dá certo. Um renomado editor de uma revista financeira, esqueci de roubar a revista, era na minha dentista, acho que era da Isto é Exame, alguma coisa assim. Comparou sabiamente os textos literários dos marqueteiros da sociologia e economia com os textos da astrologia. Mas se no mundo acontecer isso, tanto, mas se a coisa for assim, não sei o que, tal, não sei o que, eu vejo que é o mesmo estilo literário dos astrólogos. Então vamos ao assunto que não interessa, tá certo? Eu vou fazer uma forma de pergunta, porque não tem como saber isso. Depois vamos fazer sobre a China também. No passado recente só havia judeus. E não tinha um Estado. Todo mundo estava no lugar, então todo mundo acreditava na religião judaica, acreditava no sistema, e que o mundo ia ser melhor e que um dia, né, teria a terra prometida. Então não havia um país pertencente ao povo judeu. Por quase 2000 anos, o povo judeu se manteve somente através da tradição do casamento consanguíneo. Veja que minha família tem vários tipos de doenças genéticas, tal, devido a esse problema também. Agora, o Estado de Israel implica que temos judeus israelenses, judeus não israelenses, ou seja, judeus ao redor do mundo, israelenses não judeus, né? Temos palestinos israelenses, temos árabes israelenses, temos americanos israelenses, brasileiros israelenses, temos várias formas, várias pessoas do mundo por israelense. Então, que confa agora que se criou? Significa que agora está aumentando a parcela de israelenses não judeus, que tem uma grande massa de judeus descontentes com corrupção no Estado de Israel, tem que votar, partido no negócio, uma guerra infindável com os povos muçulmanos. Lembre-se, todo o povo judeu tem que se alistar, pertencer ao exército, o povo israelense. Tem um amigo meu israelense, judeu israelense, que eu conheci numa empresa que eu trabalhava, ele veio morar no Brasil porque não aguentava mais com a dor na orelha de dormir com uma amiga, com uma metralhadora debaixo do travesseiro, porque o homem podia tocar a sirene e ele tinha que invadir Beirute ou se defender de ataque da Palestina. E considerar esse tipo de intolerâncias religiosas e raciais. Ele não aguentava mais aquelas manhas de intolerâncias. Brasileiro é gente tão legal, americano é legal, francês é legal, o alemão, os árabes são super legais, aquele povo de Beirute é um povo tão legal. Ele falava isso para mim, todos eles falavam isso para mim. Então, para que toda essa loucura? Assim fica a pergunta. Qual é o futuro do ensino do povo israelense? Né? Porque quando o povo israelense começa a chegar à população no mesmo nível do que os não-judeus, judeus e não-judeus, e quando esses caras tiverem uma força no parlamento, e os judeus do resto do mundo estão se cansando dessa palhaçada. Será que eles vão continuar pactuando com uma guerra e provocações ilógicas e infidáveis? Será que eles vão continuar mandando dinheiro? Porque cada vez que tem uma guerra, eles têm que ficar mandando dinheiro para lá. Isso é uma das maiores evasões de divisas do Brasil. O caso da cidade de Belém, por exemplo, seria somente um caso de disputa religiosa?
O ano de 2010 registrou 3,45 milhões de desembarques turísticos em Israel. Se somente metade visitou, temos quase 2 milhões passaram por Belém. Se gastaram em média $100, mas gastam muito mais que isso, logo tem uma renda de 0,2, meio bilhão de dólares. Então não é mais um problema ali, não é só um problema religioso, é um problema financeiro principalmente. Porque eles não vão impedir os muçulmanos de visitar lá, porque isso é uma fonte enorme de renda de muçulmanos visitando a cidade de Belém, é o estado da Palestina, a história deles também. Então veja que o mundo, nós estamos passando por uma etapa muito interessante na história da humanidade. Que muita coisa está sendo posta em xeque, muitas coisas vão ter que ser mudadas, muita coisa foi deixada para trás, né? Quando fizeram a unificação da Europa, da Alemanha, lá, e a Alemanha começou a unificar lá a Europa e tal, não deu tempo de chegar até a Rússia. Quando começaram a visar a Rússia, a perestroika já tinha ido para o saco, e a Rússia estava uma confusão, não tiveram como desmantelar o exército russo e transformar em uma única OTAN. Transformar, na verdade, nem mais OTAN, um exército mundial, um exército da ONU. Não houve tempo para isso, mas vai ter que ter. Não dá para a Rússia, que pertence à Europa, ficar brigando com a Europa. Como diz no Evangelho, um povo ou uma raça ou qualquer coisa dividido por dois perecerá. Está perecendo, né? Estamos pagando por isso. Nós também já não aguentamos mais ficar pagando flutuações no dólar, flutuações no valor da comida, por causa de uma briga militar e de um bando de empresários militares que quer ficar vendendo armas. Então, isso aqui é para deixar aqui, aí chame lá um merda de um judeu, ou merda de um sociólogo tal, para pôr peso nas minhas palavras, para pôr veracidade na palavra. Macaco de merda encerra aqui.